Oi pessoal, hoje a gente vai aprender como que prepara os meios para cultivo de micro-organismos, tá? O preparo do meio no laboratório de microbiologia é um pouquinho diferente. Por quê? Nós vamos fazer todo o preparo na bancada, né, diluindo em água, e depois a gente vai ter que esterilizar esses meios, porque tudo dentro da microbiologia tem que ser esterilizado, porque você vai avaliar a contaminação, no caso, de uma amostra, e não a contaminação da vidraria, a contaminação das suas mãos, né? Então a gente tem que avaliar a contaminação da amostra. Por isso que na microbiologia tudo tem que estar esterilizado, ok? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, no preparo de meio, aqui eu separei alguns meios, tá? O meio vem em formato de pó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dá para ver? Tá vendo? Ele é um pó. Então a gente vai, a partir desse pozinho, preparar as soluções. Tá? É que vocês não conseguem cheirar, né, esse meio, mas ele teria um cheiro bem acentuado aqui. Mas, assim, é a partir dele que a gente vai preparar as soluções, tá? Esse meio chama-se Plate Counter Agar, é o mesmo meio que eu vou utilizar depois nas aulas, né, para preparo das placas, tá? Então, vocês vão ver agora como é que a gente prepara isso. Então, aqui também eu tenho Bacto-Agar, que também é um meio para crescimento de bactéria, e aqui o agar, né, somente o agar, que também serve para mistura de preparo de meio, ok? Então, aqui são 3 meios exclusivos da microbiologia, né, que eu uso da microbiologia. Aqui eu tenho um agitador magnético, então a gente vai utilizar para mexer esse meio a hora que estiver aqui dentro do becker. Então separei também aqui uma barra magnética, tá? Não sei se dá para ver. A barra magnética que eu vou colocar aqui dentro para fazer a agitação também do meio. Separei um beckerzinho e uma espátula, tá? Também para poder pesar o meio. E aqui atrás já separei também os frascos, onde a gente vai colocar o meio quando estiver pronto para poder esterilizar em autoclave, tá? Então o meio fica depois nesses frascos para a gente poder esterilizá-los, ok? Então agora vocês vão me acompanhar fazendo a pesagem, tá, do meio lá na balança. Então vem comigo. Então, pessoal, nós vamos fazer agora a pesagem, tá, do meio. Então, o que eu faço? Eu ligo a balança, tá? Tem aqui o botãozinho de ligar. Abro aqui a lateral, né, com cuidado. Vou colocar o beckerzinho bem no centro ali da balança. Então, ele já vai me mostrar no visor aqui um valor, que é o valor do becker, tá? Que está sendo pesado. Só que eu não quero esse valor do becker. Eu quero o valor que eu vou pesar do meio. Então, eu vou tarar a balança. Então, tem um botãozinho aqui escrito tara. Eu vou apertar, ele zera o visor. Então, agora eu começo a pesagem, tá? Então, sempre que for pesar, você vai colocar o recipiente lá dentro e vai tarar a balança. Para quê? Para ela zerar, tá? Então, agora que ela está zerada, eu posso fazer a pesagem. Então, tá aqui o meio, com uma espátula. Eu vou abrir aqui a lateral devagar. E vou começar a pesagem. Então, para finalizar, eu vou pesar 8.750. Então, agora está em 8.600. Eu vou devagar, ó, pode ir batendo aqui na lateral ou batendo no dedo, conforme o analista achar melhor, tá? Para chegar no valor que a gente quer.
Falta só um pouquinho. Falta só mais um pouquinho, vamos lá. O finalzinho que tem que tomar mais cuidado. Se passar também, pessoal, pode até tirar, tá? Mas a gente costuma ir devagar para não passar. Aí. Muito bem. Então tá o meio aqui, já tá pesado. Até fecho para confirmar. Tá ok. Então, só mais uma coisinha. A gente colocou aqui do ladinho, ó, um papel, tá? Porque quando a gente tá fazendo pesagem, no caso aqui é um meio de cultura, né? Então ele é um pozinho fininho, mas ele não tem cor, então é mais fácil de limpar. Mas às vezes você precisa pesar uma substância que ela mancha, então você forra com papel para que, se cair, não manche toda essa bancada da balança, tá? Porque essa bancada, ela é nivelada e ela tem até um sistema antivibração, né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa bancada. Ela não é uma bancada comum, tá? Então, para que não haja sujeira, né? Que não acumule sujeira, a gente sempre tem que estar cuidando na hora da pesagem para que não caia e não faça, né? Nenhuma sujeira aqui, ok? Então, vou tirando. Então, aqui terminou, é só desligar. Então, essa balança a gente utilizou para pesagem dessa quantidade, tá? Que foi 8,75 gramas. Uma coisa importante é que, assim, aqui nós temos diferentes tipos de balança. Para quê? Para que você possa pesar massas diferentes, tá? Como que funciona isso? Essa balança que eu utilizei com vocês é uma balança de 3 casas depois da vírgula. Então, é uma balança que ela me dá uma precisão grande, né? Porque eu estou pesando na casa antes da vírgula, né? Então, eu tenho uma qualidade boa de saber se a minha pesagem está sendo adequada ou não. Mas se eu tivesse que pesar miligramas, né, dependendo da quantidade, eu preciso de 10 miligramas, essa balança já estaria no último dígito, então o meu erro seria maior. Então eu teria que usar um outro tipo de balança, uma balança que me desse maior precisão. Então, para isso, eu utilizaria essa outra balança, tá? Que é uma balança de 4 casas. Então, você conseguiria pesar tendo maior folga, tá? Para ter uma pesagem mais confiável. Então, a gente tem aqui uma balança também de 4 casas. Então, depende muito da quantidade que eu preciso pesar. Então, se for miligramas, né, eu vou dar prioridade para uma balança de 4 ou 5 casas. Agora, se eu tiver que pesar, por exemplo, 500 gramas, né? É uma quantidade grande. Quando a gente prepara, por exemplo, uma água de cultivo, a gente pesa sal, por exemplo, sal marinho, 500 gramas. Aí eu não posso utilizar uma balança daquela de tantas casas, né? Para pesar miligrama. Eu vou pesar uma mais robusta, Então eu utilizo uma que é de 2 casas só depois da vírgula. Então ela é mais ela consegue pesar quantidades maiores para mim, tá? Então, essa aqui vai até 2, 3 quilos, então dá para pesar nessa balança. Então, dependendo da quantidade que eu tiver que pesar, é o tipo de balança que eu vou escolher, tá? Isso é muito importante na hora da pesagem, ok? Então, vamos lá, que agora a gente vai preparar o meio, tá? Então, nós já pesamos o meio, né? Ó, tá aqui pesadinho, bonitinho. Então, nós vamos preparar agora para dissolver no becker maior. Então, a gente vai já medir aqui um volume, ó, de 500 ml de água, tá? Eu vou pôr um pouquinho aqui. Vou colocar a barra magnética, tá?
e aí vou dispensar o meio ali dentro. Então, só lembrando, ele é um pó, então não adianta tacar daqui de cima não, tá? Então, vai lá dentro, devagarinho, ó. Isso. E agora a gente vai lavando esse becker, porque ficou um pouco aqui ainda, tá? Então, a gente vai usar essa água para ir lavando, ó. Até remover todo o conteúdo do becker pequeno aqui. Que assim eu garanto que o que eu pesei vai estar no becker maior. Pronto, ó, o becker pequeno já está completamente limpo, olha, tá? E agora vou transferir o restante. Isso, todo o conteúdo tá ali dentro. Agora eu tenho que aguardar mais ou menos uns 10 minutos para hidratar esse meio. Porque esse meio a gente tem que aquecê-lo, tá? A gente vai agitar e vai aquecer. Senão ele não vai dissolver, porque ele é uma gelatina. Então, para que ele consiga dissolver completamente, vai precisar de agitação e aquecimento. Então, a gente precisa esperar ele hidratar por 10 a 15 minutos, tá? E depois disso, a gente já vai começar a agitação e aquecimento, ok? A gente vai esperar só um pouquinho e já volta. Pronto, pessoal, voltamos, né? Já passaram 15 minutos e agora a gente vai começar a agitação e o aquecimento. Eu cobri então aqui, ó, com papel alumínio, tá? Para manter o aquecimento, para ser um pouco mais rápido. Esse meio demora um pouco, porque vocês vão observar, ó. Vou ligar aqui. Vou ligar a agitação. O meio vai ficar bastante turvo. E eu vou ligar, aumentar aqui a temperatura, tá? Aí, eu posso agitar um pouquinho mais. Daí você pode perguntar, mas quando que é a melhor agitação? Não sei se dá pra ver lá, mas quando eu formo aquele vórtice no meio do becker, tá vendo, ó? É sinal que a agitação está bem adequada, porque senão você não ressuspende o que tiver parado aqui embaixo, ó. Então tem que mostrar que tem aquela agitação, forma um vórtice ali no meio, e aí ele está homogeneizando o todo, né, o volume completo. Então a gente vai deixar aqui, isso aqui demora um pouquinho, tá? Mais ou menos 1 hora para conseguir virar, porque o meio agora tá... ele está opaco, né? Ele vai ficar translúcido. Quando ele estiver translúcido, tá pronto. A gente não pode deixar abrir fervura, tá? Porque se abrir fervura, a gente estraga o meio. Então, a gente tem que deixar do opaco, virar translúcido. E aí, quando ficar translúcido, a gente já desliga e transfere para os frascos. O frasco, também eu peguei 2 frascos, ó. Você vai falar, mas daqui o frasco já teria a quantidade completa, mas eu não posso encher, tá? Eu vou colocar mais ou menos metade do frasco em cada um, e quando eu for colocar na incubadora, quando eu for colocar na autoclave, eu vou deixar a tampa semi-aberta, porque vai dar pressão, né, que nós vamos trabalhar com vaso de pressão, vai dar pressão e se tiver totalmente fechado, ele pode romper o vidro, ok? Então ele tem que ficar sempre semi-aberto, ok? Então é isso, a gente vai aguardar e depois a gente já vai para autoclave, ok? Bom, pessoal, o meio tá pronto, tá? A gente já terminou. Olha, ele ficou translúcido. Pode observar que antes ele tava... Vou até tirar aqui, já quase começou a abrir fervura aqui, ó, tá? Então, ele ficou totalmente translúcido. Como que eu sei quando tá translúcido? Quando eu enxergo o peixinho, né? A barra magnética lá dentro, ó. Vou pôr aqui de novo para a Amanda dar uma olhada, ó. Dá para ver a barra magnética lá dentro, ó. Antes a gente não tinha essa visão, tá? Agora dá para enxergar a barra magnética. E ele ficou totalmente translúcido, tá bom? Então, vou tirar aqui.
Então, pessoal, como a coisa é quente aqui, a gente tem que trabalhar com luva apropriada para mexer com material quente, tá? Então, é luva de Kevlar, tá? Que a gente utiliza. É uma luva super grossa, tira até um pouco o movimento da gente, tá? Mas é o suficiente para garantir que a gente não vá se queimar aqui, ok? Então, tira. Tá vendo? Ele mantém o calor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir nesses 2 frascos aqui, ó, tá? Então, colocar um pouquinho em cada um e depois a gente já vai levar para autoclave. Porque ele só tá pronto, a gente vai depois esterilizar, tá bom? Então, ó, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Então, só tem que tomar cuidado para a barra magnética não escorregar, tá? Pronto. Então, já passou tudo. Agora a gente vai fechar. Lembrando que não vai fechar completamente, tá? Vai deixar, ó, semi-aberto. E agora nós vamos para a autoclave, tá? Então vem comigo que a gente vai levar para a autoclave agora. Então a gente utiliza a autoclave, tá? Então esse equipamento aqui é como se fosse uma grande panela de pressão. O que vai acontecer? Nós vamos colocar água lá dentro, e essa água vai aquecer, vai transformar em vapor e vai formar pressão lá dentro. E é com esse calor e essa pressão que vai ocorrer a esterilização, ok? Então aqui a gente tem um manômetro que controla a pressão, que a gente tem que controlar. A pressão vai a 121 kPa, tá? Não, desculpa, a 121 graus, a mais ou menos 1 kPa. Aí tem aqui algumas válvulas, né, que a gente deixa para a retirada do ar, essa válvula aqui de cima. E aqui, a gente vem mais perto para você dar uma olhada, ó. Dentro, ela é bem pesada, tá? Vem dar uma olhadinha, a gente tem um cesto aqui dentro, ó, onde a gente acomoda, né, todo o material, fica dentro desse cesto. E aí, lá dentro, vem dar uma olhada aqui agora. Lá dentro fica a água, né? Aqui. Lá dentro fica a água. Eu só pus um pouquinho de água para dar uma limpadinha, tá? Mas a água, ela tem que ficar até esse nível aqui, ó, da cruzeta, tá? A gente enche de água até aqui. E ali embaixo, tá vendo aquele outro arco que tem ali? Ali é a resistência. Então, a resistência vai aquecer, né? Deixar essa água bem quentinha, vai formar o vapor vai ficar parado aqui dentro e aí vai ocorrer a temperatura alta e a pressão, ocorre a esterilização, tá? Então, o sistema da autoclave é esse, ok? Então, vamos lá, deixa eu só voltar isso aqui. Essa daqui está desligada, por isso que a gente conseguiu manipular e olhar aqui. Essa não, essa já está em funcionamento. Nós já pré-aquecemos para colocar os meios dentro dessa daqui, tá? Então ainda não está subindo a temperatura, ela está no mínimo, porque estava só aquecendo. Eu vou colocar as luvas agora de Kevlar para poder manipular, que essa aqui está quentinha. Espera aí. Então vamos lá. Com segurança, né? A gente tem que trabalhar sempre com segurança. Então, ó, vou abrir. Aqui já está quente. Tá? Então, o vapor já está subindo. Então, a água aqui já está em ebulição, né? Já está bem quentinha. Vou trazer os 2 meios, né? Ó, os 2 frascos com o meio. Vou colocar aqui dentro. Já estão semi-abertos, ok? Pode mostrar aqui, ó, dá uma olhadinha. Então, eles vão ficar ali dentro. Tá vendo? A água fica mais ou menos no nível do cesto, que é onde estava aquela cruzeta. Agora eu vou fechar a tampa. Vou acomodar ela certinha aqui. Vou subir agora.
Essa luva, ela atrapalha um pouquinho, mas a gente vai devagar ajeitando aqui. Pronto, agora eu acomodei, só acomodei, tá? Agora eu vou travar, então eu vou tirar a luva para poder travar. Então, o que que eu faço? Eu vou travar de uma forma que não vai vazar, eu não posso deixar vazar pela tampa. Então, eu vou fechar em forma de cruz, tá? Ó, é um no oposto no outro. Um de um lado e outro do outro, ó, tá? Em formas opostas. Lados opostos. Então, fechou. A última aqui na frente. E depois eu venho observando se está tudo ok. Ok? Deixo bem aberta a válvula, tá? Para eliminar o vapor. Porque assim, eu não posso ter vapor, ar frio ali dentro, tá? É somente o ar quente. Então, eu deixo 5 minutos escapar o vapor, né? Por essa canalização. E depois disso, eu já posso fechar que vai subir a temperatura. Subiu até 121. Eu vou passar aqui pro máximo, eu vou passar para o médio, tá no máximo, tá, gente? Para esquentando, vou passar para o médio depois, deixar por meia hora, né? Geralmente eles pedem de 15 minutos a meia hora, tá? Se for quantidades grandes de material que você tem aqui dentro, tem que ser meia hora. Esses 2 frascos pequenos pode ser 15 minutos, ok? Já é o suficiente para esterilização. E aí eu mantenho por 15 minutos, desligo, espero a pressão baixar, abro e vou separar o material para depois colocar na geladeira, tá? Mantenho refrigerado até o momento de uso, ok? Então, pessoal, a gente preparou o meio, né? Esse meio depois a gente ou deixa na geladeira, né? A hora que ele reesfria. Ou a gente pega e já prepara as placas, tá? Algumas placas a gente faz já com o meio, né? Como as técnicas que a gente já viu, você já tem o meio na superfície da placa e você estria, né, com o material nessa superfície. Então, para deixar pronta essa placa, o que a gente faz? A gente pega o meio, ó lá, ele já está líquido, né? A gente já fundiu ele. Deixa eu trazer para cá só para você ver, ó. Dá para ver? Ó, ele tá pronto. Tem só um pouquinho aqui no fundo, né? Que a gente já usou para as outras placas. Eu deixei um pouquinho para demonstrar para vocês. Então, tá aqui. Então, a gente vai verter aqui dentro, né? A plaquinha não tem nada, ó, tá vendo? A placa já vem esterilizada, a gente compra ela estéril, tá? Mas pode ser utilizado placa também de vidro. Tá? A placa de vidro também pode ser utilizada, mas para isso precisa esterilizar também, tá? Nunca vai utilizar um material sem estar estéril. Então, tá aqui. Então, a nossa plaquinha já foi esterilizada. Então, a gente vai verter o meio líquido aqui dentro, ó, até forrar o fundo da placa, tá? A gente fecha e vai fazer movimentos bem lentos para que ele percorra toda a superfície da placa. Não pode deixar nenhum espaço, tá? Não pode, ele tem que ficar coberto a superfície completa. Então, tá aqui, já tá distribuído. Eu vou deixar a placa semi-aberta, tá? Porque ele tá bem quente. Então, eu espero ele resfriar e solidificar, ok? Então, pessoal, dentro de laboratório, a gente utiliza alguns métodos para esterilização e descontaminação de material, tá? Principalmente na microbiologia. A esterilização a gente pode fazer a seco, que é a estufa. A gente põe aqui, ó, estufa de secagem e esterilização. A secagem a gente faz a 104 graus aproximadamente, tá? Então, mantém o material, lavou o material, traz para a estufa, deixa um período até secar, depois tira e guarda. Tá? Então, ela serve para secagem também. A esterilização é um pouquinho diferente. A gente vai subir a temperatura para 180 graus e vai manter daí o material lá dentro por 2 horas. Então, esse período a 180 graus é suficiente para você ter a esterilização de material a seco, tá? Por que eu falo a seco? Eu não posso colocar, por exemplo, um meio de cultura que a gente acabou de preparar aqui dentro.
porque senão eu vou secar o meio, tá? Então, o que eu posso esterilizar aqui dentro? Material metálico, material de vidraria, tá? Então, eu não posso... tubos de vidro, né? Então, pipetas, uma série de vidrarias eu posso fazer aqui dentro, eu posso fazer a esterilização aqui dentro. Agora, eu não posso trazer meios líquidos para serem esterilizados aqui dentro, porque senão eu vou ter perda de volume e vai alterar completamente o meio, ok? Então, a estufa de secagem e esterilização, ela trabalha, então, a 180 graus para esterilização por 2 horas e a 104 graus pelo período de secagem, né, para depois guardar o material, ok? Então, essa aqui eu vou só abrir para vocês verem por dentro. Ela é uma porta bem robusta, tá vendo? Ó, para conseguir manter a temperatura. Ela já está ligada, né? Então, tem as prateleiras aqui. Você distribui o material aqui dentro. Tem como manter, se você quiser checar, tem como colocar um termômetro na parte superior ali para realmente ver se a temperatura está batendo com o sensor. E mantém o material, então, aqui dentro pelo período que você precisar, ou para secagem ou para esterilização, ok? Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula prática sobre micro-organismos do ar. Nós preparamos todo o material já, tá todas as plaquinhas prontas. E assim, interessante é que esse tema a gente vai conseguir... Vocês vão visualizar depois, né, depois de 48 horas, como que fica essas placas expostas ao ar. Vocês vão ver que aqui, por exemplo, nessa cidade onde a gente está, o ar é um pouquinho saturado de partículas em suspensão, de poeira, tá? Então, assim, isso provoca vários problemas de saúde, né? Problemas respiratórios, mas também é importante a gente saber que esse tipo de técnica a gente consegue avaliar a condição do ar de ambiente fechado, que é o que nós vamos fazer, por exemplo, nessa sala. Nós vamos abrir 2 placas aqui, uma para fungo e uma para bactéria, tá? São meios diferentes. Por exemplo, para fungo a gente usa o meio Saborô, que é um meio específico para crescimento de fungo. E o outro meio é o meio PCA, que é específico para bactérias. Então, esses 2 meios a gente vai expor, né, abrir essas placas no ambiente e depois deixa 15 minutos aberta e depois recolhe, tá? E depois de 24 horas a gente consegue avaliar se cresce ou não as bactérias e os fungos nessas placas. Não dá para saber que espécie que é, tanto de fungo como de bactéria, mas dá para você contar o número de colônias, tá? O número de colônias já te mostra se esse ar está muito contaminado, né? Se tem muita partícula. Então, isso é legal para você ter fazer uma verificação, tá? Você não vai avaliar espécie, mas dá para saber a quantificação, ok? Então, agora, ó, nós vamos colocar, então, 2 plaquinhas, tá? A de Saborô e a de PCA. Vou pôr aqui no cantinho. No caso, quando a gente está fazendo esse experimento... em aula, né, vocês pegam as placas, a gente dá 2 plaquinhas para cada um, e vocês levam em qualquer lugar do campus, tá? Vocês abrem, por exemplo, quando o pessoal estava aqui, eles levavam, por exemplo, na biblioteca, na cantina, no restaurante, no ambulatório. Então, são vários lugares que vocês escolhiam. Até no banheiro, né? O pessoal levava a plaquinha no banheiro para abrir e deixava lá por 15 minutos exposta, depois recolhia e trazia. A gente incubava e lia depois de 48 horas. Então, assim, era muito legal, porque dava para verificar a condição no campus inteiro, né? Teve um pessoal que colocou até a plaquinha no bebedouro, para ver também a condição de limpeza lá do bebedouro. Então, assim, só que pra gente, como a gente tá meio confinado aqui, não dá para ficar saindo pelo campus todo. Então, a gente vai montar essa plaquinha aqui, né, seria um ambiente fechado, e uma ali fora do laboratório, que seria um ambiente aberto, tá bom? E depois a gente vai avaliar o resultado também, ok? Então, vamos lá.
Vou colocar as duas plaquinhas aqui. O ideal é não ficar falando em cima, tá? Para que não seja as partículas da saliva, né, da respiração que acaba caindo ali, e sim o que tem na presença do ar, tá? Então vai ficar ali só 15 minutinhos, pode ir anotando para mim, por favor. E agora a gente já vai colocar lá fora as duas outras plaquinhas, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui fora duas plaquinhas também para a gente colocar para exposição. Então eu escolhi aquele local, tá? Aquela muretinha ali, porque não fica direto no solo, tá? Então eu vou colocar as duas plaquinhas lá. Espera um pouquinho aí. Pronto, agora elas vão ficar ali por 15 minutos, ok? Então a gente vai esperar um pouquinho. Hoje, nessa aula de prática, nós vamos falar um pouquinho sobre a micro-organismos presentes na palma da mão. Tá? Então, nós vamos fazer uma técnica que faz a coleta com a mão suja e com a mão limpa. E por que isso é importante? Nós estamos vivendo um período de pandemia e o que mais se escuta, né, todos os meios de comunicação pedindo lavem as mãos. E por que é tão pedido isso para a gente, né? Porque a nossa mão, ela é um veículo de transmissão de micro-organismos. Então a gente precisa estar com as mãos muito limpas para que não seja propagado nem bactérias e nem vírus, ok? Então, assim, vocês vão verificar, depois de 48 horas, que realmente cresce, né? A gente tem a presença de bactérias na superfície da pele, né? E assim, na pele toda a gente tem bactéria, mas as mãos, a gente toca em todas as coisas o dia todo. É maçaneta de porta, é celular, é dinheiro, né? A gente está sempre movimentando e tocando as coisas na superfície da mão. Então, o que acontece? Fica tudo parado aqui. Se a gente não lavar constantemente, a partir do momento que você está manipulando, você põe a mão na boca, põe a mão nos olhos, isso aí acaba levando, né? Você acaba ingerindo, inalando e vai entrar no seu organismo. Então, por isso, a lavagem das mãos é tão importante, tá? Então, nós vamos fazer essa técnica para vocês verem que realmente tem bactérias, né? E no caso tem os vírus também. Nós não vamos ver crescimento de vírus, tá? Porque o nosso meio não é para isso. Mas nós vamos ver o crescimento, sim, de bactérias, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar, só lembrando, todo o material que a gente usa aqui foi esterilizado, tá? Então, nós vamos realmente ver a contaminação que está na superfície das mãos, ok? Então, eu já pedi aqui, a Amanda até me ajudou, ela já veio abrindo para mim o cotonete, tá? Eu vou utilizar um cotonete para mão suja e um cotonete para mão limpa. Vou utilizar também a água, porque a minha mão tá seca, né? Então, eu preciso um pouquinho de água para tentar remover o material da mão. Então, vamos lá, cotonete, tá? Eu vou molhar aqui um pouquinho e vou fazer a coleta. Posso passar pelos dedos, posso passar pelas mãos, na palma da mão, posso passar embaixo do anel aqui. Nas aulas práticas, a gente também fazia, por exemplo, coleta no celular, coleta em moedas ou em notas, né, de dinheiro. Então, assim, dá para fazer em várias coisas. Mas, assim, como na pandemia a gente está falando muito de lave as mãos, então eu achei que ficava melhor fazer o das mãos hoje, tá? Então, ó, já passei. Eu sujei um pouquinho a mão, tá, gente? Mas tá, só para vocês verem que sai sujeira, ó, se você não lavar. Aí eu vou pegar uma placa e vou estriar esse cotonete na superfície desse meio, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou estriar
bem lentamente, ó, vou passando. Sem perfurar o meio, tá? Aí, pronto. Então, essa plaquinha já está com a coleta da minha mão suja, ok? Agora eu vou lavar as mãos, vou fazer uma lavagem das mãos. Outra coisa importante, eu sempre comento isso, né, com os alunos. A lavagem das mãos tem que ser muito bem feita, não é só lave as mãos. É lavar de verdade as mãos, tá? Porque você chegar embaixo da torneira e fazer assim, não vai remover tudo que tá parado aqui. Então, a lavagem das mãos, ela tem que ser bem feita, tá? Então, tem que ficar realmente esfregando entre os dedos, né? Para conseguir remover o máximo possível das bactérias. Não consegue remover todas, mas o máximo que conseguir já, né, vai melhorar a condição da quantidade que tem aqui de bactérias, tá? Só para vocês entenderem também, dentro de ambiente hospitalar, por exemplo, num centro cirúrgico, para você entrar numa cirurgia, imagina, se sua mão tem bactéria, você vai levar a bactéria para dentro de um centro cirúrgico, que é muito perigoso, porque tem os casos de infecção hospitalar, né? Então, para que isso não ocorra, o que os médicos fazem? Eles fazem uma lavagem de mãos tão rigorosa que precisa mais ou menos de 10 a 15 minutos esfregando com uma esponja bem dura, tá? Para conseguir remover o máximo possível dessas bactérias. Então, é muito sério isso, gente. O que a gente tem nas mãos é muito perigoso. Então, a gente precisa realmente cuidar para que a lavagem seja bem feita, para que não, realmente o que a gente está vendo na pandemia, para que isso não piore, né? Então, vamos lá agora. Nós já vamos lavar a mãozinha. Vamos cá. Muito bem, pessoal, agora a gente vai fazer a lavagem das mãos, tá? Então, vamos lá, vocês me acompanham aqui. Não é só fazer assim, não, tá? E tá pronto. Não é só isso, não. Só tô dando uma molhadinha aqui primeiro. Então, esfrega bem, tá? Pra sair toda... Fala, mas eu não tenho tempo de lavar a mão. Tem sim, tá? É só querer que tem tempo sim. Então, ó, sempre a lavagem tem que ser fazendo atrito, né? Pronto. E para repassar também, remover todo o sabão. Para terminar, eu não vou secar as mãos, tá? Que eu vou coletar lá, então eu vou manter a mão ainda molhada. Só uma observaçãozinha, gente. Como eu comentei em hospitais, a lavagem é feita com esse tipo de escovinha, porque daí a pessoa, o médico, a enfermagem, eles esfregam bem para remover mesmo, para tirar até das unhas, tá? Então a lavagem tem que ser feita completa lá, porque senão não consegue remover tudo, tá bom? Aqui eu fiz a lavagem comum, que é feita em casa, tá? Mas em centro cirúrgico precisa sim de uma escovinha para conseguir fazer a remoção total, ok? Vamos lá. Pronto, após a lavagem das mãos, então eu não preciso molhar o cotonete porque a mão já está úmida, tá? Então vou fazer a passagem aqui do cotonete, tá? Como eu fiz na outra, por toda a superfície das mãos. Pronto, e agora eu vou passar aqui na superfície, tá? Como eu fiz lá, a outra placa, ó. Bem lentamente, para que não fique o agar, né? O agar precisa ficar íntegro, não pode machucar ele aqui, não pode rasgar. Prontinho, passei, tá? E agora eu vou pedir o auxílio da Amanda aqui que está comigo,
para a gente fazer uma com passando o álcool na mão, para ver a eficiência do álcool também, tá? Então, Amanda, por favor. Aí. Então, tô passando álcool 70, tá? Eu nem vou esperar secar muito também, para poder coletar aqui. Até vamos molhar ele um pouquinho, senão ele vai ficar difícil de coletar. Vamos passar toda a superfície também. Pronto, e agora eu vou usar essa terceira plaquinha, fazer da mesma forma. Vou estriar aqui na superfície do PCA, tá? Prontinho. Então, tá aqui as 3 plaquinhas prontas, né? Com a mão suja, a mão lavada e a mão com álcool, ok? Então, as 3 plaquinhas estão prontas. O que nós vamos fazer agora? Essas placas serão levadas para a estufa, ela vai ficar a 35 graus, mais ou menos meio, por 48 horas, tá? E a gente vai incubar elas invertidas, dessa forma assim, ó, tá? Por quê? A gente vai deixar elas assim, ó, desculpa. Porque eu vou identificá-las ainda, tá? Para não fazer bagunça aqui. Nós vamos incubá-las invertidas. Porque assim o meio ele não desidrata, tá? Se ele desidratar, ele umedece a superfície e acaba não crescendo a quantidade que realmente tem aqui. Para não atrapalhar o crescimento, então a gente incuba elas invertidas, ok? Então, depois de 48 horas a gente vê o que vai dar aqui, ok? Até mais! Então, pessoal, dando continuidade então a essa aula, nós vamos falar um pouquinho agora de controle de micro-organismos. O que pode ser utilizado como agente desinfetante para tentar diminuir ou até conseguir remover completamente a quantidade de organismos presentes em superfícies, tá? Então, para isso, a gente conta com a ação de alguns desinfetantes. Por exemplo, hoje nós selecionamos aqui alguns deles só, tá? Tem o hipoclorito, né, que é o cloro, que a gente usa em casa. Tem o álcool, que é o álcool também de uso doméstico. E nós selecionamos um diferentinho aqui também, que é o formol, tá? Esse desinfetante, ele foi muito utilizado na década de 80, mais ou menos, dentro dos hospitais. Com ele era feita esterilização de ambientes. Então, por exemplo, para a esterilização de um cômodo, né, de um quarto ou de uma sala cirúrgica, então eles utilizavam o formol. Era colocados em recipientes, né, e mantidos 24 horas dentro de um ambiente. Esse ambiente era lacrado e depois de 24 horas era removido o formol e feita a lavagem desse ambiente. E assim garantia a esterilidade desse ambiente. Então, assim, são alguns que nem esse hoje já não pode mais, ele é proibido, tá? Não pode mais ser usado em hospital. Eles utilizam outros agentes desinfetantes. Esse está proibido, mas a gente vai utilizá-lo aqui com todo cuidado, claro, né? Mas para vocês verem que a ação dele é realmente muito forte. E só para lembrar, ele é cancerígeno, tá? Então, assim, por isso que ele foi abolido, ele não é mais utilizado dentro de hospital. Mas, infelizmente, a gente sabe que algumas práticas, por exemplo, para fazer cabelo, né, eles usam em alguns tratamentos, assim, eles utilizam no meio das soluções, dos shampoos, né, daqueles cremes todos, eles usam o formol, tá? Então, é muito perigoso, tá? Dependendo da concentração, ele é muito perigoso. Então, vamos lá. Nós vamos montar aqui, ó, eu tenho a chama já aqui, né, o fogo já tá aqui. Por que o fogo tá um pouco longe agora? Eu não vou deixar ele aqui em cima de mim, como eu fiz na outra, tá? Porque, na verdade, eu só vou usar para flambar a pinça.
Então, ele vai ficar longe para eu poder flambar a pinça. A pinça não está esterilizada, então eu vou flambar de uma amostra para outra. Porque eu estou trabalhando com desinfetante, eles são voláteis. Se eu colocar isso aqui perto da chama, isso aqui nós vamos ter um show psicodélico aqui, né? Vamos tacar fogo em tudo. Então, não é essa a ideia, tá? Então, em aula também a gente sempre comenta isso. Quando a gente faz esse tipo de aula, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para que ninguém saia ferido do laboratório, porque você está trabalhando com solventes, né? E são altamente inflamáveis. Então, a gente toma esse cuidado, é só para flambar mesmo a pinça, tá? Que a gente vai utilizar. Ele não vai ficar igual aquela alça de inoculação, não vai ficar vermelhinha a ponta, não, porque ela não é de platina, tá? Então, a gente vai flambar o máximo possível, só para ter uma esterilização. E aí já vai poder utilizar, porque hoje nós vamos usar o barbante, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, nós cortamos fitinhas de barbante, tá? Então, esse barbante aqui, nós vamos colocar no inóculo. Então, a gente já preparou um inóculo, né? Ele deixa em crescimento 48 horas. Agora, a gente vai mergulhar esse barbante que já foi esterilizado, a gente vai mergulhar aqui e vai colocar ele nessa plaquinha também que já está com o meio, PCA. Tá? Que é para crescimento de bactéria. Então, o que eu faço? Eu vou mergulhar e vou colocar depois o barbantinho lá dentro, aderido ao PCA, tá? Porque daí a bactéria que tiver presente, né, nesse barbantinho, vai crescer ali dentro, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu apoiar aqui, peraí. Só para poder abrir aqui. Então, vamos lá. Então, ó, agora nós vamos mergulhar. Eu até deito um pouquinho ele aqui, ó. Tá? Para poder mergulhar. Eu tenho que molhar ele bem aqui. É que vocês não estão aqui, tá? Mas o cheiro não é nada agradável, não. Porque isso aqui é bactéria, né? E bactéria, o cheiro não é bom. Pronto. Já molhei. Agora eu abro aqui. E vou depositar com cuidado. Olha só um pouquinho. Que ele grudou ali. Eu tenho outra pinça aqui. Isso acontece, viu, gente? Ele pode grudar assim. Isso faz parte das aulas. Então, ó, vou aderir aqui. Ó, de novo. Então, ó, não sei se dá pra ver. Pode aproximar aqui, Amanda. Ó, dá pra colocar aqui. Então, ele tem que ficar aderido. Deixa eu trocar a pinça aqui. Porque depois eu vou inverter. Então, ele tem que estar bem aderido, tá? Bem coladinho aqui no meio. Aí, tá? Agora ele não cai mais, ok? Então, aqui tem só o inóculo, tá? Que eu marquei aqui, ó, só o inóculo, ok? Agora eu vou começar, então, com os desinfetantes também. Então, a gente vai... Deixa eu já abrir mais um aqui. A gente vai mergulhar primeiro no inóculo e depois eu vou fazer uma placa para cada desinfetante, tá? Então, para a gente poder ver a ação de cada desinfetante. Eu já vou deixar o outro aberto aqui também. Vou flambar a pinça. Para não ter contaminação cruzada aqui. Já pego o outro. Vou de novo mergulhar. Aí, ó, consegui bem bonitinho, tá? Vou abrir aqui.
E ó, vou mergulhar aqui dentro, ó, tô longe da chama, tá? Vou mergulhar, ó, posso mergulhar até a pinça junto aqui, não tem problema. Ó, mergulhei, tá? E vou colocar aqui. Ele tá grudando aqui. Um pouquinho, fica aqui. Vou tampar aqui que é o formol, né, gente? Então não dá pra bobear com isso aqui, não. Então deixa eu só passar isso aqui também pra poder socorrer ali. Pronto. Então, ó, acomodei bonitinho ele aqui, tá? Pronto, ok? Então, fecha aqui. Agora, vamos fazer a outra aqui. É que tem que ir com cuidado, viu, gente? Não adianta fazer correndo, porque a gente tá trabalhando com inóculo. Para se contaminar não custa nada. Então, já vou deixar aberto. Agora, nós vamos usar... Esse aqui é o álcool, né? Então, vamos no álcool. Deixar ele aberto aqui, para ficar mais fácil. Flambo bem aqui a pinça. Mergulho de novo, ó. Então, é sempre a mesma repetição, tá? A gente vai mergulhar no inóculo para contaminar ele primeiro, né? E depois a gente mergulha no desinfetante, para ver se realmente vai funcionar o desinfetante. Aí, pronto. E agora a gente vai mergulhar aqui no álcool, tá? Ó, mergulha aqui. E agora vai por aqui. Então, ó, acomodei aqui também, tá? Isso, ó. Pronto. Pinga uma gotinha pra fora aqui, mas não tem problema, depois a gente arruma aí. Agora o hipoclorito. Opa. Que a gente vai também mergulhar no inóculo e depois no hipoclorito. Deixar ele aberto aqui. Flamba bem a pinça. Pega. Aí, deixa eu só ajeitar ele aqui. Agora vai mergulhar, ó, de novo, é o último agora, tá? Vai mergulhar aqui de novo. Isso, ó. E aí mergulhar no hipoclorito, tá? O barbante vai mergulhado no hipoclorito. E agora vai aqui dentro. Então, a gente ajeita ele, né? Ele tem que ficar aderido ao meio. Pronto, tá vendo? Também tá aderido ao meio. E aí a gente vai agora deixar por 48 horas, nós vamos incubá-los, né? Todos eles na estufa a 35 graus, mais ou menos 0,5 graus, por 48 horas.
e após esse período, daí a gente vai ver se realmente cresceu ou não, né? No inóculo vai crescer, porque é só o inóculo, mas nos outros que tem o desinfetante, se o desinfetante fez ação ou não, né? De destruição desses organismos. Então, pessoal, só para finalizar agora, nós vamos incubar, né, colocar as bactérias aqui na estufa para que ela possa crescer durante 48 horas, tá? A temperatura, então, agora está um pouquinho maior aqui, mas ela fica de 35 a mais ou menos 0,5, tá? Então, aqui eu abri ela agora, então ela dá uma desreguladinha. Então, eu vou incubar aqui, ó, com as plaquinhas que nós fizemos da mão suja, né, da mão limpa. Ó, inverte, tá? O meio fica para cima. Aqui, ó, da sala que nós fizemos do ar, né, lá de fora e da sala. E as placas com os barbantes, tá? Essa, por enquanto, eu deixo ela ainda assim para ela aderir melhor, porque se eu inverter de imediato, o barbante solta e aí não vai crescer, tá? Então, eu espero um pouquinho para ela colar bem no meio e depois eu inverto. É mais uns 15 minutinhos só, daí eu já inverto, ok? Então, vai ficar aqui dentro, isso é uma estufa bacteriológica, tá? Então, com a temperatura controlada, e vai manter aqui por 48 horas. E agora, a plaquinha, né, a plaquinha para fungo, a gente não incuba aqui junto, tá? Que a temperatura de crescimento para o fungo é melhor em torno de 28 graus. Então, a gente vai colocar numa incubadora a 28 graus e manter também 48 horas. Se precisar, a gente pode deixar até um pouquinho mais, tá? Mas 48 horas já é o suficiente, ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Até mais! Oi, pessoal, voltamos. Então, agora vamos ler o resultado das placas. Passaram já 48 horas, nós deixamos crescer, né? E agora vamos observar o que aconteceu em cada plaquinha. Vamos começar com as plaquinhas da mão suja e da mão limpa, tá? Então, chega aqui agora, Amanda, faz favor, com a imagem, que fica mais fácil. Então, aqui, ó, essa aqui é a plaquinha da mão suja. Então, dá para observar que cresceu bastante colônia, né? Tem muita bactéria aqui dentro, tá? Que cresceu em toda a superfície. E outra coisa que dá para observar, tem diferentes tipos de bactérias, porque dá para observar pelo formato delas, tá? A gente não consegue identificar a espécie, né, assim olhando, mas dá para observar que elas apresentam texturas diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes. Então, isso tudo mostra que são bactérias de espécies diferentes, mas a gente não consegue saber exatamente qual é a espécie, ok? Então, olha a quantidade que tem aqui, tá? Mão suja, tá bom? Agora aqui, a próxima plaquinha é a mão lavada, tá? E vocês viram que a lavagem foi bem feita, foi demorada, e mesmo assim a gente não consegue remover 100% das bactérias. Isso faz parte praticamente da nossa flora, né, da nossa condição da mão mesmo. Então, a gente tem uma quantidade, às vezes mais ou às vezes menos, né, dependendo da quantidade de vezes que você lava a mão, você consegue remover mais essas bactérias presentes na mão, mas não tem como estar isento, tá? A gente sempre vai ter bactérias na mão. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, porque a mão é um veículo de transmissão, sim. E aqui, vocês lembram que a gente passou o álcool, né? Depois também coletou. Olha aqui. A gente tem, para se comparar uma com a outra, a gente tem um pouquinho menos só, tá? A remoção com álcool aqui foi bem pequena. Houve remoção? Sim, mas é pouca, tá? Então, assim, essa flora, ela continua existindo mesmo depois de você passar um álcool, tá? Então, você ainda tem a presença de algumas bactérias na mão, ok?
Então, essas três plaquinhas aqui, então, foram da mão suja e da mão limpa. Agora, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com as plaquinhas que a gente colocou no ambiente, tá? Então, do ambiente, a gente tem um ambiente que é aqui da sala, né? Que nós fizemos a placa no meio PCA para crescimento de bactérias, e tem a plaquinha que a gente colocou com o meio Saborô, que era para o crescimento do fungo. Então, aqui cresceu pouquíssimas colônias, tá vendo? Tanto do fungo quanto da bactéria. Então, o ambiente, assim, não é esterilizado, tá? A sala não é esterilizada, mas a gente tem bem poucas colônias, né, na formação aqui das placas, presentes nesse ar. Então, assim, a condição até que tá boa. Não tá estéril, mas tem, né, tem a presença da bactéria e do fungo, mas em pouca quantidade. Agora, lá fora, aqui, ó, a gente vê as plaquinhas, tanto para bactéria como para fungo, tá? Então, a da bactéria é essa aqui e do fungo é essa aqui, ok? Então, a gente tem uma quantidade um pouquinho maior. O que aconteceu? Justamente no dia dessa aula, estava um dia frio e estava um dia úmido, né? Que a gente teve chuva no dia. Então, assim, às vezes isso não retrata a realidade do ar lá fora, porque se tivesse um dia um pouco mais quente, né, você teria a dispersão maior de partículas no ar, ok? Então, mesmo assim ainda teve uma quantidade bem maior do que aqui de dentro, né, mas nem sempre quando você tem chuva, né, você tem um ambiente mais úmido lá fora, você tem a realidade de como pode estar num dia seco, por exemplo, tá? Que em dias secos a dispersão de partículas é bem maior, ok? Então, aqui também então a formação das colônias, tanto de fungo como de bactéria. E agora, a nossa última parte, que foi a ação desinfetante, né, de alguns desinfetantes aqui, né? A ação que cada desinfetante tem. Então, aqui vocês lembram que a gente montou um inóculo, né? Só com inóculo. Então, aqui o crescimento das bactérias, né, próximas do barbante. Então, cresceu bastante, né? Colônias assim ao redor do barbante. Então, mostra que o inóculo tá funcionando. E aí, os 3 desinfetantes que nós utilizamos. No caso do álcool, não ficou muito bom, né? Cresceu bastante. A gente vê que o álcool aqui, ele praticamente não funcionou, tá? O hipoclorito. O hipoclorito, ele tem uma ação, né? Ele inibe o crescimento, só que ele não consegue inibir o crescimento total, tá? Você ainda tem crescimento um pouquinho de algumas bactérias, tá? Então, mostra que ele tem ação, mas não é uma ação de 100%, tá? E aí, só para vocês terem ideia, o formol. O formol, ele consegue inibir o crescimento de 100% das bactérias. Então, assim, a ação dele realmente é muito boa. Só que, infelizmente, ele não pode mais ser usado, né? Então, como eu disse, a gente utilizava o formol para esterilizar ambientes dentro de hospital. Isso na década de 80. Agora, já não pode mais. São usados outros produtos, né? Que a gente não tem aqui para testar, mas o formol funcionava assim, ok? Tá aqui a prova que não cresceu nada, ok? Então, esses são os nossos resultados da aula, tanto do ar, né, como da mão limpa e mão suja e dos desinfetantes, ok?